assunto do atualidade será a capoeira no Maranhão, perdão. Vamos falar sobre a história, as características e contar também um pouco dessa manifestação cultural que une luta, dança, música e história. 11h01. Lembrando você que o Atualidades tem a coordenação de Zeca Soares, produção de Patrícia Santos e Armando Mendes. Na mesa de áudio está ele, Adson Mendes, comandando as mídias da sua 104,1. E estamos ao vivo nas mais diversas plataformas. Você pode nos acompanhar, claro, no seu tradicional rádio na frequência 104,1 FM, mas também tem o nosso aplicativo. Inclusive, baixe para o seu smartphone ou tablet, Android ou iOS. Tem também à disposição o nosso site mirantenews.com, onde lá está todo o recorte das principais notícias, entrevistas, gols das equipes maranhenses que disputam competições a nível local e também nacional. E tem o nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o canal da Mirante News FM. Estamos chegando ali aos 50 mil inscritos. Aproveite para deixar também o seu like. Se quiser interagir, dar sua contribuição aqui no nosso programa e deixar a sua mensagem, tem o espaço do chat do canal da Rádio Mirante News no YouTube e tem também o nosso WhatsApp. O número é o 991 42 50 60. Vou repetir para você, o nosso número 991 42 50 60 é o WhatsApp da Rádio Mirante News FM. 11h02, 11h02. E a capoeira aqui no nosso estado é uma manifestação cultural vibrante, que une luta, dança, música e história, como a Patrícia destacou. Tem raízes na resistência dos povos africanos escravizados. A prática se espalhou pelo estado, ganhou características próprias, fortalecendo também a identidade cultural local, Patrícia. Mestres de grupos maranhenses desempenham um papel fundamental na preservação e transmissão dos saberes da capoeira, promovendo rodas em praças, escolas e centros culturais. E, atualmente, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade e segue sendo uma ferramenta de inclusão social e resistência, reafirmando sua importância na cultura aqui do nosso estado. E para falar sobre a capoeira aqui no estado do Maranhão, estamos recebendo mestre índio, Osiel Martins Freitas, mestre de capoeira. Bom dia, seja bem-vindo na Rádio Mirante News. Bom dia a todos. Desde já agradecer pelo convite, de estar aqui para falar um pouco dessa grande manifestação cultural genuinamente brasileira. Capoeira, mandinga de escravo, fúria de libertação. Show de bola. Estamos também recebendo o professor de capoeira, André França. Bom dia, seja bem-vindo, André. Bom dia, quero agradecer também o convite, e dizer que é sempre importante essas possibilidades da gente poder estar falando da capoeira, do trabalho que ela consegue hoje, além de tudo que você falou, mas como uma ferramenta muito importante do desenvolvimento infantil, estando cada vez mais nas escolas, em clínicas, possibilitando cada vez mais as pessoas conhecerem os benefícios que a capoeira tem a oferecer. E nessa parte infantil, inclusive conversava com a Patrícia que durante a minha infância eu fui praticante, Tive isso como uma ferramenta de interação social, de desenvolvimento de coordenação motora, habilidades físicas, e é realmente uma ferramenta que auxilia muito, nesse processo, André. Sim, a capoeira antigamente, a gente costumava já iniciar com crianças a partir de 7 anos, E falando por mim, no trabalho que eu já venho realizando lá na Recriar, que é um espaço de desenvolvimento cognitivo e funcional, a gente já começa a receber crianças de 3 anos, 4 anos, Um outro trabalho que eu realizo na Eduquer, que é uma creche-escola com crianças já a partir de 1 ano e 8 meses, Já nesse desenvolvimento precoce. E o quanto a gente tem tido de retorno positivo, de como a capoeira consegue, dentro da sua ludicidade, dentro das suas possibilidades de desenvolvimento motor e cognitivo também, apresentar essas crianças e possibilitar elas, e quando elas encontrarem desafios mais na frente, elas já estarem melhores preparadas. Mestre Índio, conta pra gente um pouco também da história, da origem da capoeira. A gente sempre ouve nos livros de história a utilização da capoeira como essa ferramenta de resistência, de libertação. Tem essa origem no povo escravizado aqui do nosso país, É verdade. Falar da capoeira não é muito complexo nem difícil da gente falar, mas a gente tem lido alguns livros de histórias da capoeira, onde eu tenho um livreto que eu ganhei em 1996 pela Xerox do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e um historiador austríaco, grande historiador, e é onde lá nesse livreto ele fala
da história, um pouco da história dessa capoeira. Ouviu-se falar de capoeira pela primeira vez no dia 10 de maio de 1624, né? Precisamente quando acontecia a invasão holandesa no Brasil, lá em Recife, né? Onde o branco, negros, cafusos, mulatos, índios, aproveitando de toda essa confusão, fugiram e formaram seus quilombos, onde o mais famoso dele é o quilombo de Palmares, né? Então a gente vem ao longo estudando essas histórias e outras histórias da capoeira que tem muito a ver com a gente, e a gente tem que estar sempre falando dessas histórias para não cair no esquecimento, assim como vem caindo no esquecimento muitos toques de capoeira, hoje não muito utilizado nas rodas, né? E eu procuro manter essa tradição de vários toques de berimbau dentro desse caminho da capoeira, para não se esquecer essa história lá atrás, né? Se a gente for realmente pautar essa veracidade desse austríaco, a capoeira está com 400 anos, fez 400 anos de história agora, no dia 10 de maio passado de 2024, e assim a gente vem seguindo com ela ao longo de todos esses anos, né? Pela criação dos nossos ancestrais, dos negros escravos, né? Que criaram a capoeira para se defender dos seus algozes, né? Os capatazes, os senhores de engenhos e tantos outros. E a capoeira sempre foi essa verdade de luta, de busca de liberdade e resistência ainda aos dias de hoje. E, mestre, existe alguma diferença, alguma característica específica que diferencia a capoeira daqui do Maranhão de outros estados? Olha, às vezes a gente fica... É muito contundente essa qualificação da diferença da capoeira de outros estados. E a gente vai vendo isso. A capoeira maranhense, ela é uma capoeira que a gente tem ela como pernada. E ela é bem originária do Rio de Janeiro, não da Bahia, não do Recife, mas bem originárias do Rio de Janeiro. Porque os nossos ancestrais, eles vinham do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão. Eles não vinham da Bahia e nem de Recife. Eles vinham do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão via Turiaçu, de Turiaçu para São Luís. E a nossa pernada, como está no histórico, nós temos recorte de jornal na Biblioteca Pública de São Luís, onde lá fala da capoeira de 1885. Mas a gente tem uma outra história do historiador novato, menino novo aí, contramestre Roberto, que ele fala de uma capoeira de 1700. E o meu mestre de capoeira, que era o mestre mais velho de capoeira e condutor da capoeira dessa cidade, ele nunca me abordou esse assunto dessa capoeira de 1700. Ele falava da capoeira de 1885 para cá. Recife, né, onde se ouviu falar de capoeira pela primeira vez, Salvador, Rio de Janeiro, Maranhão. São os 4 estados mais antigos com capoeira no Brasil. E, André, ainda nessa questão de resistência, por muito tempo a capoeira, eu acho que até hoje ainda é tratada como dança, né? Mas foi uma ferramenta utilizada pelo povo escravizado para que eles conseguissem praticá-lo ali no ambiente em que eles estavam sofrendo aquela opressão, né, André? A gente costuma dizer que é uma luta disfarçada de dança. Isso. Né? Então, assim, dentro da história, o que a gente conhece, o que a gente pesquisou, é que a dança acontecia quando eles estavam ali praticando a capoeira e aí chegava, porque era proibido aquela coisa, então chegava ali a polícia, aquele negócio, então eles disfarçavam com a dança, o toque mudava, né, mestre Índio? Chamavam um toque diferente para avisar que a cavalaria estava chegando, e aí entravam as mulheres na roda para fazer a dança, eles passavam e diziam, não, eles não estão fazendo aquilo que é proibido, não estão fazendo a capoeira, né? Então estão fazendo só uma dança. E aí passando essa cavalaria, estava tudo seguro, eles voltavam a praticar a capoeira. E hoje em dia, como
Pode continuar, Marcelo. Não, e Desculpa aí interromper. ia entrar nesse outro ponto, né? Que o próprio André destacou aqui pro mestre Índio sobre essa mudança dos toques, que tinha também essa relação, né? De alerta ali para quem estava praticando na roda. Exatamente. E o toque expressivo de aviso, né? Que tanto é que o fundamento do toque cavalaria é um toque de aviso, né? Quando ia se aproximando os capatazes, os senhores, né? E aí eles viravam pro cavalaria, né? Aliás, cavalaria não, que era o toque de aviso, né? Quando eles estavam vindo, eles avisavam. E ali, em cima daquele toque ali, eles viravam pro samba de roda, era quando entrava as mulheres brincando ali, sambando ali, que foi o que o nosso irmão companheiro falou. E aí, disfarçava, eles iam embora e voltava tudo a se degradar de novo, porque na época era muita... Pancadaria. Era pancadaria mesmo, né? Entre eles mesmo, irmão, companheiros, mas como a busca era se defender dos seus algozes, eles tinham que manejar da sua maneira, né? Ainda se defendendo, mas sempre acabavam se machucando, né? Com o intuito de machucar os seus algozes. E tem também outra forma de disfarce, né? Que a capoeira utiliza muito, na época que era proibido, eram os apelidos, né, mestre? Então, quando chegava, né, a polícia procurando, por exemplo, meu apelido na capoeira é Notre Dame, né? Era Corcunda de Notre Dame, porque quando eu comecei a capoeira tinha problema de coluna e tudo, aí foi passando, acabou ficando só Notre Dame. Mas se a polícia chega procurando pelo André França, isso na época, ninguém ia me conhecer, porque as pessoas só conheciam o Notre Dame. Então, hoje isso se mantém como forma de manter a tradição, mas antigamente era utilizado como forma de se proteger, né? Então eu só conhecia o colega da capoeira pelo apelido, eu não sabia o nome dele, e isso acabava protegendo os capoeiras da época de continuar realizando a prática. Em suas aulas, André, você costuma inserir essa história, né, da capoeira, tanto aqui no Maranhão como iniciou lá atrás? Para as crianças, você sempre traz essa história para até elas se integrarem, né, do que está acontecendo ali, de saberem de onde é a origem, né, da capoeira e tudo mais. Você costuma fazer isso? Isso é fundamental, né? A gente dentro do meu grupo, né, que é o Grupo Raça, a gente entende que isso é fundamental para que você passe a capoeira como ela tem que ser passada, né? O meu professor de capoeira, é o contramestre Fred Cachorrão, que é o apelido dele, ele é professor de história, né? Então não teria como a gente fugir, né, dessa ideia de passar a história daquilo que você está ensinando, daquilo que você está trocando o saber. E até porque hoje em dia a gente às vezes tem uns questionamentos das famílias sobre essa questão do apelido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o bullying, né, com brincadeiras às vezes que podem ultrapassar os limites, que já deixa de ser brincadeira, e acabar afetando emocionalmente o participante. Então a gente toma muito cuidado até na formação dos apelidos. Então explicar o porquê, explicar de onde vem, explicar o processo que a capoeira passou para chegar como está hoje, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, se hoje a capoeira ela está menos difícil de ser praticada, de ser colocada nos lugares, é porque pessoas como o mestre Índio já vieram lá de trás abrindo o caminho para a gente. Então se a gente não conta para aqueles que estão vindo agora sobre aqueles que chegaram antes da gente, eles vão estar aprendendo só a levantar a perna. Eles não vão estar aprendendo sobre o que é de fato a capoeira. E, mestre Índio, fala um pouco também da composição, né, para quem vai praticar a capoeira. Tem todo um ritual ali envolvido, os instrumentos também que fazem parte, a gente tem berimbau, pandeiro, reco-reco. Conta pra gente um pouco dessa composição que faz parte da capoeira. Nós temos como comandante da roda o gunga, que é a cabaça grande. Aí nós temos o médio, que é a cabaça menor, e temos a violinha, que é outra cabaça bem menor. Então, gunga, médio e viola. Aí vem um atabaque, vem um pandeiro, vem um agogô, vem um reco-reco. E hoje a capoeira está tendo uma transformação dentro dessa charanga, que ela é chamada de charanga, né? A bateria é uma outra história. Mas dentro da capoeira ela é chamada de charanga. E agora Rio de Janeiro, São Paulo, outras as escolas de capoeira estão colocando o banjo, né, o ganzá, né, e outra que ela fica mesmo bem, aquele ritmo mesmo bem musical, né, e que
Para gente que já vem lá atrás, né? Eu iniciei capoeira em 72. Capoeira em 72 a gente tinha o berimbau, o pandeiro e um atabaque e um agogô de ferro. Era esses 3 instrumentos que a gente tinha aqui nas rodas de capoeira na Deodoro, em 1972. E de lá para cá, essas transformações dentro das rodas, baterias arrumadas de várias maneiras, né? Através do YouTube, né? Olha o mestre fulano de tal, porque a bateria dele ali, o camarada acha que se identifica, mas ele está apenas copiando uma coisa que não tem nada a ver com a história dele aqui do outro lado, em São Luís do Maranhão. Mas isso é critério de cada um, né? A maneira de cada um se achar fazendo o melhor, né? Dentro dessa bateria de capoeira, dessa charanga de capoeira. Então aí vem a musicalidade, vem os seus fundamentos, cada toque tem os seus fundamentos, Angola, Soweto Pequeno, Soweto Grande, Barravento, Iuna, Idalina, Samango, Amazonas e tantos outros toques de capoeira. Segundo a gente estudando a história da capoeira, eles falam de 83 toques de capoeira, Caramba. 83 toques. E dentre esses toques, o mestre Silvio Acarajé é um dos mestres de capoeira que mais tem toques de capoeira. Disco, vinil, são muitos toques, né? Eu não sei se é incluindo esses toques do mestre Silvio Acarajé, que dá essa numerologia de toques de capoeira, né? Desses 83 toques, eu só consigo tocar 19. Porque os outros é Angola em Jeje, Angola em Nagô, Angola não sei o quê, e aí vai mudando. Algumas célulazinhas que troca dentro ali quando você toca o berimbau, e aí ele nomina e aí vai mudando. Aí vai esses números de toques de capoeira. O pandeiro, né, dentro da capoeira, é só 2 toques. Pim, pá, pim, pim, pá, pim. E o outro toque é pim, pá, pim, pim, pá, pim, pá. E aí, nego, quando você chega numa roda, você escuta as pessoas batendo pandeiro de várias maneiras, né? Que no sentido dele ele acha que está correto, que está incluso com o ritmo do berimbau, da musicalidade, mas está totalmente distorcido. E isso, quer dizer, a gente que vem aí ao longo desses anos pesquisando, trabalhando, ouvindo os mestres mais velhos, né, do que nós dentro do ritual, a gente se identifica e quer que eu, na minha casa, eu quero que seja daquele jeito, porque eu acho que é o lá atrás, né? Que a gente tem que manter viva essa história para não deixar. Tanto é que a gente está aí hoje, são tantos toques de capoeira, e você vai numa roda de capoeira, benguela, benguela, benguela. Aí você vai na roda de capoeira Angola, tá lá Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande. E cadê o Barravento? Cadê o Samango? Cadê o Jogo de Dentro? Então, aí a gente não tem. Cadê o Santa Maria? A gente já não vê mais isso. Agora, eu procuro manter isso vivo, às vezes não dentro do fundamento do jogo, mas tocando, lembrando, contando o fundamento daquele toque, para que a gente não caia no esquecimento dentro da minha casa, dentro da escola de capoeira do Mestrinho do Maranhão. Dos outros companheiros, eu não sei como é que eles trabalham isso, para manter essa história autêntica e viva até os dias de hoje, como foi lá atrás, né? A gente só vem conduzindo para o melhor dela, manter ela viva. E, mestre, ainda nessa questão da música, né? Como é feita também a composição das letras das músicas, né? Envolvendo ali a questão da história da capoeira, como é que é contada o que apresenta, né? As letras das músicas na capoeira. Olha, geralmente as musicalidades da capoeira é contando a nossa história, as histórias dos nossos ancestrais dentro da capoeira, e ela nasce assim naturalmente. Eu tenho músicas de capoeira, mais de 100, e dentro dessas músicas, eu tive uma música de capoeira que eu levei quase 10 anos para fechar ela, só vinha a primeira estrofe. Aí eu cantava ali e passava. Isso foi até um dia eu assistindo o jornal Hoje, né? E aí o repórter estava fazendo uma entrevista lá na África.
E no final já da entrevista, eu estava no almoço, tinha chegado do serviço, fui dormir. Quando eu acordei, já foi na hora do jornal. Aí ele disse assim: Mãe África, berço da humanidade. Larguei meu prato ali, corri, e passei assim que eu fechei o olho e fui escrever a letra todinha naquele momento. 10 anos depois. 10 anos depois. O senhor fala no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, aonde eu vou, Fortaleza, Recife, Goiânia, onde eu vou, nas minhas viagens de capoeira, eu falo dessa letra, canto, para que as pessoas, e depois de anos, né, eu vejo essa letra todinha em cima do filme Navio Negreiro. A composição dessa letra em cima do filme Navio Negreiro. Sim, aquela coisa assim, eu fiquei assim, quer dizer, eu mesma acabei me encantando de ver aquela situação. Aí eu fui lá, peguei o caderno e fiquei assistindo o filme, vendo toda aquela trajetória dos negros sendo judiados, jogados no porão, sendo jogado dentro do mar, daquela coisa do fundamento da letra, eu vi no filme Navio Negreiro. Pode dar uma palhinha aí pra gente da letra? O sangue que corre nas veias de um bom capoeira, é sangue puro e nobre, sangue da raça guerreira. Veio de lá, dentro de um navio negreiro, trazido contra a vontade, no meu Brasil aportou. Escolhido a ponta de dedo, pra senzala o senhor a levou. Humilhado, escorraçado, negro bom trabalhador. Na lavoura cana-de-açúcar, o negro então se adaptou. Saudade da terra natal, era o lamento do negro, deitado encolhido nos cantos. Chorava dizendo assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos levaram pra longe de mim. Se eu fujo, eu sou perseguido. Se eu fico, eu sou maltratado. Saudade da minha mãe África, eu quero voltar pra lá. Mãe África, berço da humanidade, é Mãe África. E a galera responde: berço da humanidade, é Mãe África. Que bacana. O mestre tem uma outra música que viralizou recentemente, né? Que toca até hoje no mundo todo, e quando a galera canta, assim, arrepia e faz. Se a roda não tá animada, essa música vai fazer ficar animada. E eu lembro assim. Ele vai ter que cantar. Vai ter que cantar. A gente começou a ver, né, na rede social, nos comentários, o pessoal de quem é essa música, aí começou o movimento daqui, né, nós capoeiras aqui de São Luís, né, e não, essa música é de Mestre Índio Maranhão. Essa música não é de fulano de tal, né? Essa música é de Mestre Índio Maranhão. Então a gente começou a defender aquilo que é nosso. Entendeu? Então, mestre, se puder. Conta pra gente um pouco aí dessa música essa também. Essa música, eu cantei ela, eu fui pro Encontro Nacional no Rio de Janeiro, e lá eu cantei essa letra assim, naturalmente. Despretensiosamente, né? Que é o meu costume de cantar assim. Aí eu. Não tenho navio negreiro pra me transportar, não tenho carro de ferro pra me manobrar. Andei, mas aqui cheguei pra jogar capoeira vadia com você. E como vai você? E como vai você? Como vai você? E como vai você? Como passou e como vai você? Iaiá. Como vai você? Então essa música está sendo cantada no mundo inteiro. Sucesso, né? Saiu bem daqui de São Luís do Maranhão. Que legal. Essa pessoa aqui que vos fala, o Mestre Índio Maranhão. E assim tem tantas outras. Hoje tem uma aí que já está caindo também na mídia nacional. Eu estava vendo o Mestre Messias cantando ao lado do DJ, no evento lá em São Paulo. E a galera cantando assim com aquela empolgação, com aquela alegria tão grandiosa, né? Que a gente só agradece, né? Assim, a divulgação, né? De saber que é uma letra que está saindo daqui da nossa casa, da nossa terra para o mundo, né? Ai, 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 é o refrão.
Ai, 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 capoeira em cima e embaixo, capoeira por todos os lados. Foi o meu mestre quem disse, foi o meu mestre quem falou, ai, 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 ai. Então a galera canta isso assim com uma... E aí você vai botando, que é dentro da capoeira, essa letra, ela é chamada de chula. Porque aí você vai verseando, eu levei quase 50 minutos cantando essa letra lá no Rio de Janeiro. Nossa. E chamando os companheiros. Vai improvisando em cima também. Improvisando, pois é, que é chula, por isso que o título dela é chula. Sim. Porque você faz a primeira introdução e aí você vai criando o verso que vem na tua cabeça e vai embora, meu irmão. Essa questão da musicalidade é muito interessante, eu tenho vivo na minha memória a música do Marinheiro, né? Eu acho que também é muito antiga. Exatamente. E é muito legal, como estimula, né? E até para quem quiser, por exemplo, aprender um instrumento, é uma boa iniciação. Como o mestrinho destacou, são vários instrumentos que fazem parte, reco-reco, agogô, atabaque, pandeiro. Dali você estimula muitas coisas, coordenação motora, musicalidade, improviso, então a questão cognitiva e vários outros elementos estão atrelados a quem vai praticar capoeira. Ainda nessa questão do ritual, André, tem todo o envolvimento ali a respeito da capoeira, da disciplina, do respeito, da hierarquia também, para você entrar na roda, tem toda uma saudação antes de começar a jogar, né? Conta pra gente um pouco dessa questão também. Isso é uma outra coisa também, como o mestre Índio falou, né? Que às vezes varia um pouco de grupo para grupo, né? E a gente tem que respeitar quando a gente chega e ver que o formato que é feito numa outra casa é diferente da nossa. Então essa já é um pouco a parte da disciplina, né? Então é você chegar num local, numa casa, numa outra casa e respeitar a forma como é feita lá, né? Então dentro do grupo raça a gente tem a nossa forma de fazer, né? Então a compra do jogo ela tem que sair do pé do berimbau, né? De acordo com o toque. Então toque de Angola, toque de Benguela, né? São Bento Pequeno, São Bento Grande de Angola, a gente compra o jogo do pé do berimbau, né? Ali do gunga, onde o mestre ou o mais graduado está comandando a roda. Quando a gente começa o toque de São Bento Grande de Bimba, a compra do jogo ela pode acontecer de qualquer lugar da roda, né? Obviamente, tendo o cuidado necessário para que você não, como já é um jogo já mais em cima e mais rápido, você ter o cuidado de não levar, na hora que você entrar ali, levar uma pesada, né? Então, funciona dessa forma no meu grupo. Assim como aí a gente cumpre fundamentos da capoeira Angola, que são as chamadas de Angola, nos toques de Angola. Então a gente corre atrás, né, dos nossos amigos da Angola para nos ensinar, né, a forma correta de fazer, né? Então a gente vai sempre buscando fundamentos que a gente tem dentro da nossa escola com aqueles que têm maior conhecimento. E aí assim a gente vai melhorando como a gente faz dentro da nossa escola. Então não necessariamente toda a dupla vai começar ali agachada, de mãos dadas, ao pé do berimbau, dependendo do toque que tá acontecendo. Depende do toque. A roda começa com uma ladainha, né? Onde dentro do nosso grupo, onde só os berimbaus tocam, né? A ladainha é contada uma história, né? Uma situação que o capoeira ali canta, não tem coro, não tem palma. E aí quando começa a louvação, né? Que já começa a entrar a música com coro, com os corridos, aí começa a palma, e aí sai de 2 a 2 no toque de Angola, saindo do pé do berimbau e fazendo o jogo. Aí não tem compra do jogo, sai de 2 a 2. Os únicos que podem comprar um jogo de Angola é quando o mestre está ali, ele quer jogar com alguém que já está jogando, ele corta o jogo e vem pro pé do berimbau e sai novamente, entendeu? Mas normalmente, né, de alunos e tudo, eles vão sair sempre de 2 a 2 do pé do berimbau. Conforme o toque vai subindo, aí vai se liberando a compra do jogo. E que você vai do pé do berimbau, você pede autorização, entra e compra o jogo com alguém que já está jogando e você quer jogar com ela. 11 horas e 29 minutos, 11h29. O assunto do Atualidades desta quinta-feira é a história da capoeira aqui no Maranhão. Estamos conversando com o mestre Índio, que é mestre de capoeira, e o André França, que é professor de capoeira. 11 horas e 29 minutos. Atualidades, os temas do dia a dia em destaque na Mirante News. Diagnose, aliando tecnologia digital médica e atendimento humanizado, informa a hora certa. 11 horas e 29 minutos. A Diagnose é referência em diagnóstico por imagem em São Luís há mais de 30 anos, oferecendo tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Nossa equipe qualificada garante o melhor cuidado, atendendo convênios, cartões e particulares. Aos sábados, aproveite preços especiais a partir de R$ 400 para ressonância e R$ 220 para tomografia.
Tomografia. Estamos na Rua do Passeio 437. Ligue 3232 4348. Diagnose, confiança e qualidade no seu cuidado. Melhore a sua saúde física e mental e dê adeus às dores. Controle a diabetes, regule os intestinos, aumente a libido e a disposição com o óleo de avestruz da Amazon Strútil. É um suplemento rico em ômegas, vitaminas, minerais e aquilgliceróis. Pode ser tomado por todas as pessoas de qualquer idade. Adquira o seu óleo de avestruz Amazon Strútil no Muniz, demais casas de produtos naturais e farmácias. Ou ligue 988173292. Quer trocar de carro, moto ou comprar um seminovo? No Original da ON é 100% online. Financiamento facilitado, seu FGTS como entrada e descontos de até 50 mil. Escolha, financie e pague com praticidade, sem sair de casa, sem complicação. Original da ON, seu próximo veículo a um clique de distância. Na vida, existem caminhos que levam você à verdadeira diferenciação. Na UNDB, preparamos nossos alunos para terem sucesso profissional, conectando você de forma estratégica ao mercado de trabalho. Com excelência acadêmica, inovação e o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mundo profissional, transformamos seu potencial em resultados concretos. Escolha o caminho que vai levar você à diferenciação profissional. O UNDB, para quem faz a diferença no mercado de trabalho. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. 11 horas e 32 minutos, 11h32, estamos de volta com o Atualidades aqui na 104,1, sua Rádio Mirante News FM, nesta quinta-feira, hoje 27 de março de 2025. O assunto de hoje do Atualidades é a capoeira aqui no nosso estado do Maranhão. Estamos conversando com o André França, professor de capoeira, e o mestre Índio, que estão contando pra gente um pouco da história, tradição, da cultura. E a Patrícia, inclusive, era pesquisando antes do programa começar. Existe uma relação com outros movimentos culturais aqui do nosso estado, como o tambor de crioula e também o Bumba Meu Boi, mestre Índio? Existe porque assim, lá atrás, na década de 70, né, às vezes a gente estava aqui no Centro Histórico de São Luís, e aí o tambor de crioula aqui na frente e a gente atrás do tambor de crioula, um grupo, né, de capoeiristas, se reunia ali e começava a jogar capoeira através do ritmo do tambor de crioula. Isso na década de 70, né? No meu início de capoeira, isso acontecia muito. Tambor de crioula do final do Nivô, né? do mestre ali da Fé em Deus, e de tantos outros mestres de tambor de crioula que acontecia, né? E aí a gente se reunia lá, às vezes começava com 2, quando pensava que não, a gente já era uns 10. Nessa brincadeira ali, o tambor de crioula na frente e a gente atrás jogando capoeira. Aconteceu muito, hoje não, hoje o nego não liga mais, não dá mais essa atenção para essa manifestação que é nossa, genuinamente maranhense, né? Outros estados, hoje tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem na França, tem na Itália, porque os nossos conterrâneos capoeira levaram para lá, né? Mas é uma ação cultural, né, genuinamente maranhense, né, o tambor de crioula. E a capoeira se juntava, assim também como o Bumba Boi de Pandeirão, né, o pessoal estava lá e tinha lá um grupo de capoeira, 3, 4, 5, às vezes formava um grupo, uma roda, e a gente jogando capoeira, que às vezes não era nem tanto jogar, era mais lutar, porque o objetivo era atingir um ao outro com um martelo, com uma ponteira, com uma bênção, com uma tesoura, né, com uma bênção pulada e assim sucessivamente. Porque a gente tinha no nosso coração, no nosso sentido de luta, sempre luta, não querendo ali se disfarçar. Né? Com o tempo é que a gente vem aprendendo que o fundamento de cada jogo tem que jogar assim, tem que jogar desse jeito, mas às vezes a gente acaba saindo daquele fundamento, né, que é um fundamento bem verdadeiro para você brincar
com teu oponente, não contra o teu oponente, é o que acontece muito hoje nas rodas de capoeira da atualidade, né? Você vai para jogar com um colega no teu sentido, né? Mas o teu oponente ele já vem jogar contra você, com a finalidade de ser uma briga mesmo, né? Alvejar de alguma maneira. Então essas coisas mudam de um para o outro, né? Porque cada toque de capoeira, ela rege um fundamento de jogo, né? de negaça, já é um jogo malicioso, aí a gente já tem que estar, né, avisando ali, ó, esse jogo é para quem se garante. E aí o camarada vai lá, se ele se garante, ele entra para jogar. Se não, porque sabe que a qualquer momento ele pode levar um golpe firme e cair desmaiado, né? Às vezes você pega uma ponteira abaixo do umbigo ali, arrebenta o baço por dentro, 2, 3 dias ele vai a óbito. Não tem conversa porque dá hemorragia interna, né? Isso tem acontecido no Brasil inteiro, né? Hoje você vê nas redes sociais aquele jogo de capoeira mesmo, luta, porque o camarada está ali para os campeonatos, que é para você ir se apresentar, o camarada transforma no ringue, né, de pancadaria. E quando não é bem isso, né? Mas tudo tá na cabeça do colega, do companheiro, né? Eu estou jogando com ele daqui, pai, ele vai me dar um pisão. Eu levanto, saio do meu AU, venho, solto o movimento, pai, ele me dá um martelo. Aí, ele tá querendo, aí pronto. Aí pensa que ele está se degradando, se agarrando, levantando, dando com o colega no chão, sem nenhuma necessidade. Porque eu particularmente, eu busco na capoeira a minha saúde, a minha guarda, a minha proteção, mas em primeiro lugar a minha saúde com os meus movimentos de solo, subindo, descendo, abaixando, caminhando. Então a gente vai se fortalecendo, né, e ganhando uma visão, né, do ataque e de defesa ao mesmo tempo. Então eu prefiro isso do que estar me degradando com o meu oponente, com o meu companheiro. E às vezes as pessoas não pensam por esse lado, né? Já bota mesmo para triscar para ver o que é que o cara vai, como é que ele vai reagir. Quando pensar que não, ele está jogando em cima dos colegas que está sentado na roda, machuca, né? E às vezes as pessoas não têm essa consideração, esse respeito de jogar com o colega, não contra o colega. Às vezes acaba destruindo a imagem, né, da capoeira que... Também, né? Olha, nós temos um decreto aí de 1890. Esse decreto nunca foi abolido na capoeira, que é o decreto 384 de 1890, que da proibição da capoeira no Brasil. Os capoeiras que era pego jogando capoeira era desterrado para a ilha de Fernando de Noronha, preso para lá, ficava uns anos. Lá no Rio de Janeiro, né, muitos capoeiristas foram também, na época, presos, né, e ficava também lá na Ilha Grande, até hoje. Hoje é um cemitério lá de deserto, né? O presídio de lá acabou. Mas os presos eram desterrados para lá, para essa ilha, né? Tantos capoeiras da época. Falasse um pouquinho da nossa capoeira São Luís do Maranhão. Nós temos 3 templos de capoeira nessa cidade, né? 1885, os recortes de jornal estão lá na biblioteca pública, lá para quem quiser ir no segundo piso lá, procurar lá na área de cultura, tá lá o jornal velhinho lá, mas dá de ler ainda. Aí nós temos o segundo tempo, que é com Roberval Cerejo, que foi aluno do mestre Arthur Emílio lá no Rio de Janeiro, em 1959. E nós temos o terceiro tempo, que é com Anselmo Barnabé Rodrigues, vulgo mestre Sapo. Querendo ou não, a gente tem o dedinho do nosso ex-presidente da República, José Sarney, que foi no governo dele, em 68, que a capoeira se firmou em São Luís do Maranhão, através do Anselmo Barnabé Rodrigues, mestre Sapo. Mas antes dele, em 59, nós tivemos a capoeira, o quarteto Banto, grupo Banto de capoeira, aliás, grupo Banto de capoeira, que era comandado pelo Roberval Cerejo e pelo velho Firmino Diniz, que era o meu mestre de capoeira na época. Roberval Cerejo, Babalu,
Elmo Cascavel, Gessé, o Alô, que foi o terror da capoeira de São Luís do Maranhão, mas não entre os capoeiristas. Ele era terror fora da capoeira, né? Tanto é, agora o assunto do apelido, José de Ribamar Veiga ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, porque só ouvia falar de alô, 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 e ninguém conhecia. Chegava procurando o nome dele, né? E ninguém sabia quem era José de Ribamar Veiga, só conhecia ele por alô. E que foi um grande capoeirista da nossa cidade, muito peçonhento. Chegaram a colocar ele dentro da polícia militar, quando era lá no convento das Mercês, o quartel-general da polícia. Chegaram a colocar ele como polícia para ver se ele se aquietava. Pois ele escalava, estava de serviço dentro dele, escalava e ia para a noitada aterrorizar os pessoas. Ele não era de provocar, mas ele chegava com o disco vinil dele e chegava lá, mandava colocar, aí sempre aparecia, tira essa porcaria daí que isso não é música, né? Aí ele já ficava aqui. Pavio curto, começava logo uma discussão. Começava logo, né? Tinha um bar lá no bairro de Fátima, na rua Deputado João Henrique, era bem do lado da delegacia, que era uma casinha bem no meio da avenida, né? E a casa da dona Ziloca era bem do lado. Pois era justamente ali. Teve várias, não foi uma, duas, não, três, foi várias vezes. Os camaradas armaram casinha para ele chegava, quando dizia assim, aí saía sempre alguém e ia lá dizer, o alô acabou de chegar, aí vinha 3, 4 homens, nossa, né? E chegava lá, ele dava porrada e aí ele saía rolando, saía pelo fundo do quintal, subia a roda de esterro todo lameado, parecendo porco. Uma história e tanto, né? Parecendo porco, todo sujo de lama. Sem nenhuma bala pegar naquele homem. A gente não sabe o enigma que acontecia com ele, dos camaradas, 4 homens atirando em cima dele e nenhuma bala atingia esse cidadão. José de Ribamar Veiga, conhecido no mundo da capoeiragem como Alô. E sobre isso que o mestre estava falando da capoeira de hoje em dia que a gente vê, né? Então, com as redes sociais, a gente consegue chegar a todos os lugares, né? Então, isso que o mestre falou nessas rodas que a gente vê, né? Dos capoeiras se degladiando ali, brigando, saindo da roda, trocando soco. É uma coisa que a gente tem debatido muito, né? Com os alunos, essa preocupação, porque daquilo que a gente quer mostrar da capoeira. A capoeira, ela é luta, mas ela não se resume somente à luta de um para com o outro dentro da roda. A capoeira, ela é uma luta contra o preconceito, ela é uma luta contra a desigualdade, ela é uma luta a favor de cada vez mais a gente se encontrar em espaços que antigamente a gente não podia entrar, né? Hoje a capoeira está em escolas, ela está em clínicas, como eu falei, em creches, ela está... porque antigamente a capoeira se encontrava nas comunidades, em associações, sempre ali precisando de uma ajuda, algo, não, é um favor. E a gente vem, eu volto sempre a dizer, por conta desses mestres que lá atrás lutaram tanto para que a gente hoje encontrasse um caminho menos difícil, hoje a gente consegue adentrar esses lugares e mostrar os benefícios que a capoeira pode oferecer, né? Então, quando eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês forem para uma roda, se perguntem como vocês querem ser vistos amanhã, porque um vídeo, ele vai rolar um mundo, né? Aí, às vezes, você vai atrapalhar o amigo que tem um trabalho numa praça, como tem uns amigos que tem uma roda do aeroporto, da rodoviária, entre outros lugares, e amanhã um vídeo que acontece porque a pessoa perdeu a cabeça e tudo, ela vai prejudicar não somente a pessoa que está no vídeo, ela prejudica o todo. Porque quem olha o leigo, ele vai olhar e vai dizer, a capoeira, coisas que a gente sempre ouve, a capoeira é bagunça, a capoeira é marginal, a capoeira é isso e aquilo. Então, a gente está sempre tentando conscientizar, né, as pessoas de vender o melhor produto da capoeira. Se você quer lutar, vá para dentro da sua academia ou vá para alguma outra academia que você sabe que o parceiro gosta de fazer um jogo de trocação e vocês vão fazer essa brincadeira lá. Mas quando você vai para um batizado, onde vão estar famílias, uma exibição pública, apresente aquilo que é o melhor da capoeira,
que é a educação. Mais do que nunca, a capoeira ela é educação. Eu sempre defendo que a capoeira ela tem que ser colocada como política pública, porque ela é educação, ela é lazer, ela é cultura, entre outras coisas, né? Ela possibilita ao praticante se formar dentro da capoeira não somente como capoeiristas, uma corda de professor, de contramestre, de mestre, mas ele pode virar um artesão, ele pode ser um compositor, né? Ele pode ser um educador físico, que é o meu caso, né? Então eu era um técnico em informática, e a capoeira, como dizia meu professor, a capoeira está te fazendo perguntas. O que você quer para a sua vida? Então eu comecei a trabalhar cada vez mais com a capoeira e a capoeira foi me perguntando o que você quer. Então, para que eu me preparasse melhor, busquei um curso de educação física para que eu pudesse fazer a capoeira da melhor maneira, né? Então, isso sou eu estou procurando fazer dessa forma. Então, eu acho legal que a gente, enquanto capoeiristas, de qualquer forma, da forma que você achar melhor, tente sempre potencializar o seu conhecimento, para que você, quando for questionado, quando você for solicitado, você apresente o melhor da capoeira. E hoje em dia acontece campeonatos mundiais, né, da capoeira. Sim. Também tem a Superliga Brasileira de Capoeira. Como é que você observa isso, André, para fortalecer ainda mais, né, a história da capoeira, a identidade da capoeira aqui, tanto no Brasil, né, quanto no mundo afora, né? A gente tem vários campeonatos e com diversas formas que eles entendem como a capoeira tem que ser mostrada, né? Eu tenho eu conversando com meu irmão e com o meu professor, né, o Fred Cachorro, a gente fala, porque a gente tem aquela capoeira que a gente gosta mais de ver. Então, tem um campeonato, o Red Bull Paranauê, que é um estilo que a gente gosta mais de ver, em que a galera tenta procurar, obviamente, a objetividade da capoeira, mas também os seus floreios, né, que esses movimentos lindos, que quando você fala de capoeira mortal, você faz movimentos de coluna, os aéreos, aquela coisa toda. A gente gosta mais de ver esse tipo. Mas eu também assisto o outro campeonato, que é o VMB, né, que já busca mais a trocação, né? Então, só que o que acontece às vezes a gente não vê nem a ginga. E a essência da capoeira, do jogo de capoeira, a gente sempre fala para o aluno, tudo vem da ginga. É a primeira coisa que ele aprende, Exatamente, né? Tudo vem da ginga. E aí a gente tem visto em alguns desses campeonatos a perda da ginga. Então eles começam só com soco, o galopante ele faz parte da capoeira, mas aí quando se torna só o galopante, ele deixa de ser também aquilo que a gente entende o que é o melhor da capoeira. Entre outros campeonatos, né? Então assim, eu não vou dizer qual que é o certo e o que é errado, porque quem sou eu para falar isso, mas vai muito daquilo, como o mestre Pastinha dizia, né? Capoeira é tudo que a boca come. Só que se você comer coisa estragada, você vai passar mal. Então eu vou estar sempre procurando comer aquilo que vai me fazer bem. Se o outro gosta desse estilo, massa, legal, entendeu? Aí, é o gosto dele. Exatamente. Né? Se eu vou jogar com alguém e eu percebo que a pessoa está querendo fazer esse jogo, eu dou a mão e saio. Eu não tenho a menor vergonha em fazer isso, porque amanhã eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho várias crianças que me têm como exemplo de comportamento, entre outras coisas. Então eu prezo muito por isso, de como eu vou ser visto daquilo que eu estou querendo oferecer. Eu trabalho com capoeira, então eu prezo essa imagem da melhor maneira. E essas crianças vão olhar você como espelho, né? Como um exemplo para seguirem na capoeira, né? Sim. Como eu falei no começo, né? A capoeira, ela, mais do que nunca hoje, ela está inserida como uma ferramenta de desenvolvimento infantil, né? A capoeira ela tem sido indicada por psicólogos, por neuros, por nutricionistas. A gente tem hoje, né, um número grande de diagnósticos de crianças com TOD, com TDAH, com TEA. E a gente, enquanto capoeiristas, também tem que se colocar preparados para... Porque às vezes você pode... Eu trabalho numa clínica, mas eu também dou aula num projeto social. Nesse projeto social pode chegar uma criança com TEA, com TOD, com TDAH. Então eu tenho que estar preparado para recebê-la, né? Porque a capoeira, ela é plural, ela não é singular. Ela vai estar sempre disposta a desenvolver o indivíduo independente de suas limitações. Então, quando a gente recebe essas crianças, utilizando a capoeira para desenvolvê-las, não somente no trabalho motor,
mas assim como no cognitivo e no social. E o social passa pela disciplina. Como você quer que essa criança se comporte no dia a dia, né? Então, através de todos esses benefícios, a gente tem tido muito sucesso, né, no desenvolvimento dessas crianças, com relatos de famílias que trazem para a gente as melhoras dos seus filhos na escola, no dia a dia, né? A gente tem, eu tenho uma colega, a Tayane, lá da Recriar, ela é psicopedagoga, e ela me fala o quanto esse trabalho multidisciplinar, né, ajuda a criança no desenvolvimento. Quando você consegue trabalhar a motricidade ampla numa criança, ela vai conseguir, quando um trabalho mais fino, de motricidade fina, que a psicopedagogia, a pedagogia já trabalha esse lado mais acadêmico, ela consegue ter, através desse trabalho da capoeira, um apoio para poder desenvolver a criança, né? O desenvolvimento da lateralidade. A gente lê da esquerda para a direita, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, a capoeira, ela consegue, na dominância lateral, contribuir para que a criança consiga se desenvolver mais rápido, de uma forma mais assertiva nessas outras áreas da vida. Mestrinho, falando também de fundamentos, a gente destacou alguns pontos. Para quem vai começar, o básico é a ginga, né? Começa por aí. Começa pela ginga, e depois da ginga a gente vem um trabalho de defesa, né, do aluno. E cada defesa, são vários tipos de defesa, e essa defesa é um exercício natural do próprio corpo, né, do tronco, perna, abaixa, levanta, esquiva para lá, para cá, vai para uma negativa de fundo, uma esquiva frontal, tudo é exercício dentro do jogo da capoeira, dentro do aprendizado da capoeira, né? A ginga, a defesa, ginga, e depois você vai trabalhando os movimentos giratórios, a mela de frente, uma queixada de dentro, uma ponteira, um martelo, uma chapa, né? E os movimentos rodados, né? Que é a mela de compasso, a mela de costa, a armada, o martelo para o lado de costa, e assim sucessivamente vários movimentos, que eu prefiro isso como exercício, não como a luta em si. A luta já é um processo depois do jogo, o ataque, defesa, aquela habilidade que você tem que ter na defesa com uma negativa, com uma esquiva, com uma cocurinha, e várias maneiras de você se defender dentro do jogo da capoeira. Mas logo assim, no início, tudo isso aí que a gente está falando, né? Do abaixa, levanta. A defesa do capoeirista é chão. Sempre chão. Porque se ele ficar em pé, ele vai levar uma bordoada feia e séria, que ele pode ir a óbito, sabe? Ele pode ir a óbito, ele pegar uma mela de compasso, né? Aqui para sacar, dar uma hemorragia interna, quando está chegando no hospital já está morto. Às vezes diz que é combinado, né, mestre? Mas é muito treino. É muito treino. Imagina. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? De estar avisando, estar pontuando. Agora o companheiro estava falando aí das crianças com problemas, né, especiais. Ao longo desses anos, né, dentro da capoeira, tem alunos, tem mãe que traz o filho, eu trouxe meu filho para fazer capoeira ali, e ali no decorrer do primeiro treinamento, segundo treinamento, terceiro treinamento, a gente já percebe que aquela criança não na linguagem, não é ela normal. Atípica. Ela não é. E a gente vendo assim o comportamento daquela criança, você vai conversar com ela, ele está do outro lado. A criança não é normal, aí tem que chamar a mãe, perguntar, digo, essa criança tem algum problema? Aí é que ela vai dizer que ela foi recomendado pelos médicos para fazer capoeira, uma atividade, judô, karatê, boxe, eles nunca recomendam para o boxe, eles recomendam para o judô, para o jiu-jitsu, para a capoeira. Para a capoeira, então, por conta dessa coordenação motora, né? Porque o menino ele não tem sossego, ele não para. Daqui a pouco ele... Ei, rapaz, agora aqui para mim, rapaz. Aí ele olha, daqui a pouco ele vai olhar lá para cima. Então a gente vai vendo isso, fica andando na ponta do pé. Esse menino não ele é especial. E às vezes a mãe quer que seu filho seja normal, natural. Não sei se é vergonha de falar
para nós, mas a gente percebe isso naturalmente, porque os anos nos dão essa experiência de compreender e de entender que aquela criança não é normal dentro da sua inteligência, da sua sabedoria. Tem um probleminha, mas é porque o médico disse que era para ele fazer, porque ele tem, né, paralisia cerebral. Paralisia cerebral, mas assim, o menino, você vê, fala, conversa, sorri, mas ele tem um problema, né, neurológico, né? A gente vai fazendo com que essa criança se desenvolva, corra, tenha aquela coordenação, até para você botar tem um trabalho específico ali com eles, né? Da linha, olha, né, você vê que ele sai, ele vai pro livro. Mestre, a gente agora, 11 horas e 55 minutos, a gente vai ter que encerrar o programa. Queria agradecer pela presença de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e voltem mais vezes. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite. É sempre muito importante esses espaços dados para se falar da capoeira. Então, que a gente siga assim, tendo cada vez mais espaço para falar da capoeira. Quero agradecer a todo mundo que, de alguma forma, fez com que o Armando me enxergasse lá na rede social e fizesse esse convite, né? Então, quero agradecer a Cíntia, a Raíla, a Nara, que são lá da Recriar, tia Vivi da Eduquer, a todos os meus alunos, inclusive tem um aqui, né, que é meu aluno da capoeira. Agradecer a Mestre Índio, né, pela possibilidade de que hoje, se eu faço capoeira, ele também é responsável por isso. E agradecer mais uma vez a vocês e agradecer a Deus pela oportunidade. Muito obrigado também, Mestre Índio. Volte mais vezes. A gente tem que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos fez a sua obra e semelhança. Agradecer a cada um de vocês, né, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho dessa nossa história de capoeira, né? E dentro dessa ilha de São Luís, eu sou o terceiro mestre de capoeira mais antigo. Primeiro o mestre Ribaldo, depois o mestre Paturi e depois o mestre Índio, de idade e de tempo de capoeira nessa ilha de São Luís. Então, agradecer a todos vocês, espero ser convidado mais vezes para estar falando mais sobre essa nossa capoeira, né? Porque a gente deixou aqui um vazio. Dá uma segunda parte, né? De 80, da capoeira de 90. Né? 11 horas e 57 minutos, o Atualidades vai ficar por aqui. Vocês ficam agora com Mirante News Esporte. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Nissan Tropical, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Informa a hora certa. 11 horas e 57 minutos.